Desejo a paz de Cristo a todos vocês, irmãos e irmãs que acompanham aqui o canal Ver a Realidade. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Varela Moreira. E hoje, através desse vídeo, eu quero dar continuidade ao tema que toquei no final do último conteúdo que eu postei aqui para vocês no vídeo anterior. Eu deixei uma pergunta no ar, né? O que vocês entendem por ser um pastor? Na realidade, fui até além. Eu perguntei abertamente, eu deixei uma indagação. Será que estou trilhando o caminho de um verdadeiro pastor ou de um falso profeta? E por incrível que pareça, quase ninguém se manifestou. Muitos assistiram, muitos acompanharam. Eu agradeço do fundo do meu coração. Só que ninguém quis deixar seu comentário a respeito, não deixou a sua opinião. Eu acho que faço ideia o porquê. Mas vamos deixar isso para um outro momento, tudo bem? Baseado em tudo isso, eu resolvi me aprofundar um pouquinho a respeito do que de fato vem a ser um pastor. E um dos motivos pelo qual eu demorei um pouquinho para apresentar esse vídeo foi isso. Eu resolvi mergulhar, eu resolvi me aprofundar a respeito dessa pergunta que ficou no ar desde o último vídeo. Então, isso não saiu da minha cabeça e eu fui atrás dos mistérios, de tudo aquilo que essa palavra nos resguarda. Mergulhei, fui bem fundo no significado dessa palavra, não só envolvendo o seu sentido literal, não, mas resolvi explorar toda a parte simbólica, seus significados profundos, todo um contexto histórico, bíblico, catequético, iniciático. E encontrei algo impressionante, meus irmãos, que revelo que me impactou, me deu ânimo, alegria, felicidade, meus irmãos. Cheguei ao ponto de encontrar na palavra uma essência que envolve os nossos sentidos. Algo impressionante, meus queridos, que logo mais eu quero compartilhar com vocês. É algo que se conecta ao nosso corpo, ao nosso metabolismo, conforme as escrituras assim nos apresentam, de inúmeras maneiras. Entre elas, eu vejo a Bíblia como um manual cheio de informações resguardadas, codificadas, que nos ensina, através de símbolos, imagens, parábolas, metáforas, todo um conteúdo que nos convida a refletir e a colocar em prática alguns comportamentos em nosso dia a dia, caminhando incessantemente em direção a Cristo. Elaborei aí essa thumbnail, essa capa do vídeo, onde eu deixo mais uma vez essa pergunta, essa indagação, essa questão que não sai da minha cabeça. Eu quero ser um bom pastor, quero seguir os caminhos de Cristo, ou estou sendo aí o que? Um falso profeta? Estou caminhando em direção a um falso profeta? É uma escolha que eu tenho que tomar, eu tenho que decidir. E é algo que não adianta. Eu não tenho mais como postergar, tudo bem? Mas por outro lado, eu reflito, eu medito, eu me olho no espelho. Presto atenção nos meus dias, nas minhas atitudes, tudo que eu tenho feito nos últimos meses, anos, tanto aqui nas redes sociais, quanto no meu dia a dia, pessoal, com meus familiares. Me questiono, tudo isso está me levando para qual caminho? E eu deixo bem claro, eu confesso, eu acredito que estou meio que em cima do muro. E por isso é que esse ano não tem sido tão fácil. Tem sido um ano de muitos desafios, além dos que eu já comentei com vocês em alguns vídeos anteriormente, e eu quero tocar em mais um assunto, só para vocês terem ideia. Exatamente agora, no momento em que estou gravando aqui esse vídeo, eu estou impossibilitado de me movimentar. Na última sexta-feira, agora do dia 3, eu fui, de certa forma, atropelado por um carro. Enquanto eu trabalhava, fazendo ali algumas entregas na região norte de São Paulo,
Num certo cruzamento, o trânsito bem travado, um motorista aí, apressado, encontrou uma brecha entre alguns carros, acelerou e notei que não houve maldade, foi negligência. É um acidente, não tem pra onde correr. E daí de uma hora pra outra pancada, na lateral da moto, me jogando no chão, caí, a moto prensou minha perna, torci o meu tornozelo, fiquei com diversos hematomas do joelho para baixo aqui, uma dor muito intensa, corpo de bombeiro, ambulância, me socorreram, muita dor, mas eu agradeço a Deus, porque aquele Salmo 34 se cumpriu na minha vida, né? Tem um trechinho do Salmo 34 que diz que os males dos justos são muitos, mas de todos eles o Senhor os livra. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum sequer será quebrado. E aí, querendo dar uma de João sem braço, né? Assim que chega em casa, no meu quarto, refletindo, por quê, Senhor, por quê? Aquela indagação, né? Não adianta querer tapar o sol com a peneira, não adianta querer fazer vista grossa. A fase de empurrar com a barriga já passou, meus queridos. Era a primeira sexta-feira do mês de julho. Na tradição judaica, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, é o princípio, é o início do mês de Ave. Um tempo marcado aí por grandes desafios, recolhimento, provação, que o povo de Deus sofre durante esse período, vinculado à liturgia judaica no Antigo Testamento. É um mês que se relembra a destruição dos templos e diversos outros acontecimentos trágicos que vieram como consequência sobre a vida do povo de Deus quando assim não seguiam as regras, as normas, as leis, aos mandamentos, que um dia, por decisão própria, disseram amém. Nada imposto. Eles, por livre escolha, disseram amém. É isso que eu quero para minha vida. Mas não colocaram em prática, vieram consequências. Trazendo para a nossa realidade aqui nos dias de hoje. Vocês acham que isso não nos traz um simbolismo? Não nos traz uma mensagem para o nosso templo, o nosso corpo? Minha perna cheia de hematoma, machucado, curando feridas, pessoas impressionadas como não quebrou, tá? De maneira bem resumida. Tudo desabando novamente, tudo servindo de entulho, todos os sonhos, planos, tudo indo por água abaixo. Eu fui convidado, só para vocês terem uma ideia, fui convidado a participar do grupo de orações, lá no grupo do Sagrado Coração de Jesus, horas antes desse acidente. Estava lá na secretaria da paróquia, o Gessé, o rapaz que cuida da secretaria, me convidou, falou se eu ia participar ou não. Senti no meu coração um desejo, já ciente do mistério, do simbolismo, de tudo que existe por detrás, do perdão daqueles que rezam o terço e tal. Fui constrangido, mas naquele momento que eu disse para ele, não vai dar, meu irmão. Acabei de sair da missa ali em Alphaville e nem me liguei que hoje ia ter a missa aqui do Sagrado Coração e tal. 1 hora eu tava lá em Alphaville participando da missa. Meio-dia eu tava lá, né? Acabei de sair de lá agora 1h30, agora 3 horas. Eu fico aqui, eu preciso trabalhar. Já tá indo para mais de 20 dias aí, sem trabalhar. Continua aí parado. Mas vamos tocar o barco. O que mais me deixa alegre é saber que eu não estou mais olhando para tudo isso com revolta, meus irmãos. Não, do fundo do meu coração, essa fase passou. Eu já tenho consciência que eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu vou ser aquela árvore plantada bem próximo ao rio, onde o fluxo de água contínuo aí serve como fonte para que ela venha se hidratar e se manter vívida o ano inteiro, conforme nos diz as escrituras. Ou eu vou ser aquela árvore afastada, né?
aquela que sofre as consequências das estações do ano. Assim como a que está lá beirando o rio, chega uma fase na vida dela que vem a chuva, o vigor, primavera, ramos, flores, frutos. Ela cumpre o papel dela. Ela dá frutos, mas diferente da outra, ela passa por provações, né? Algo vem logo em seguida, através do outono, do inverno, vento frio, transformando tudo aquilo que é superficial em adubo. Tudo aquilo que já não tem mais serventia para aquele momento e só vai absorver a energia da árvore para que ela venha resistir para o próximo ciclo, cai. E vem o agricultor e poda os ramos, deixando tudo nos pés dela, para apodrecer, virar adubo, recolher nutrientes, uma camada, para que ela venha suportar o período do outono e do inverno. O detalhe é que eu já não estou mais aguentando, meus irmãos, esses ciclos de construção, destruição, esse sobe e desce, vai e vem. Eu já passei dos 40 anos de idade, meus queridos. Eu já não aguento mais esse ciclo anual de construção e destruição, conforme assim diz. Até quando? Até quando eu vou passar por essas experiências que culminam praticamente quase todos os anos, aqui no mês de Ave, no mês de julho, logo após nos ser apresentado aquela liturgia do dia, né? Saiamos daqui, eis que o príncipe desse mundo está vindo. Diferente de Jesus, eu vejo que ele ainda tem poder sobre a minha vida. E entendo que isso só acontece por minha culpa. Eu sou o culpado. Eu dou autorização. Como disse, estou em cima do muro. Conforme dizia lá nosso querido Cazuza, né? Eu preciso tomar uma decisão. Vou querer mudar o mundo ou frequentar as festas lá do Ramonden, né? Eu já falei sobre isso, já tomei minha escolha, mas achava, né, que tinha tomado a minha escolha, melhor dizendo. Vamos ver, esse ano precisa ser diferente. Algo diferente tem que acontecer. Eu já não aguento ver mais meus sonhos aí, desejos, objetivos desabarem, servindo aí como base, entulho, trazendo aí para minha profissão, para o meu segmento da construção civil. Vejo como um terreno pantanoso, um lodo, um brejo, algo que precisa ser aterrado, algo que precisa ser coberto, para que daí algo sólido venha se formar, para que assim eu tenha condições de construir algo novo. O que eu mais quero é que no próximo ano, quando chegar aqui esse mesmo período, no ano que vem, eu venha estar diferente, passando por situações diferentes do que essa. Consciente, como Salomão, construindo um templo. Eu espero que eu venha estar aí o que? Adornando o meu templo, usufruindo dele, embelezando a casa de Deus, adentrando seus átrios, adentrando moradas, né? Conforme nos é dito a respeito do simbolismo do castelo interior, que mais para frente eu quero falar um pouquinho com vocês. Mas vamos lá, se você está curtindo aqui essa jornada, eu peço que você venha aí considerar se inscrever aqui no canal Ver a Realidade, ativar o sininho. Se puder e quiser contribuir financeiramente, aqui em cima aqui estão os 2 QR Codes, aqui no topo da tela. Um tem vínculo com a Live Pix, onde você faz perguntas, interações, e o outro é a chave Pix da minha conta bancária. Conto com a ajuda de vocês, seja na parte do comentário, no joinha, financeiramente, compartilhando. Desde já eu agradeço, tudo bem? Do fundo do meu coração eu conto com o auxílio de vocês. Dito tudo isso, vamos entrar agora no tema. Vamos focar aqui na palavra pastor. Em hebraico, essa palavra se pronuncia roi. Eu já adianto que não sou nenhum especialista aí no idioma hebraico, meus irmãos. Cheguei aí a frequentar uma sinagoga por algum tempo, na minha caminhada, eu até me afastei, conforme eu disse, do cristianismo durante algum período.
Mas, conforme disse lá, fiz como o rei Roberto Carlos. Voltei para ficar. Por onde andei, não deu para ficar. Vou compartilhar aqui o essencial, algo que está vinculado a um mistério por detrás dessa palavra pastor. Eu confesso, é algo que vem edificando muito minha vida. Eu tenho em minha vida uma imensa gratidão pela cultura judaica. Eu sou um cristão judaico, cultura judaica cristã, meu irmão. Eu não tenho para onde correr. O detalhe é que tem alguns assuntos que eu vou compartilhar aqui que existe um certo preconceito, né? Mas não tenho para onde correr. Eu sei que a tradição judaica tem muito a agregar nessa minha caminhada em direção a Cristo. Ao longo da história, os grandes líderes aí sempre buscaram títulos grandiosos, né? Algo como rei, imperador, conquistador. Já nas escrituras a gente contempla algo diferente. O Criador do universo se revelando através da figura de um simples pastor. No Antigo Oriente era comum que alguns governantes até se titularizassem aí como pastores do povo. Posso dar o exemplo aí, o Hammurabi. Em seu código de leis, ele afirma ter sido escolhido pelos deuses para trazer justiça e proteção aos fracos. Nós sabemos bem aí como todo findou depois de algumas gerações, não é mesmo? Essa liderança ela ficou apegada aí a um propósito terreno, material. Se olharmos, prestarmos aí atenção em todo o mistério que nos é apresentado na Bíblia através de tudo isso, nós chegamos até a figura aí do anticristo, o oposto de Cristo, o anticristo. Cristo, ele quer nos guiar a pastos verdejantes, ele quer nos guiar a águas cristalinas. E é por aí que eu quero começar a meditar e a estudar sobre o simbolismo por detrás dessa palavra hebraica. A palavra pastor em hebraico ela é formada por 3 letras sagradas, né? A primeira é Resh, a segunda é Ain e a terceira é a Re, formando a palavra Roi. Cada uma dessas letras carrega em si aí um universo simbólico, algo magnífico, que nos abre portas para mistérios profundos. Para aqueles que não conhecem, não têm nenhuma noção aí do alfabeto hebraico, cada letra equivale a um número. Não é aqui como o nosso alfabeto moderno aqui, onde existe números, algoritmos, 1, 2, 3, não. A letra, ela também é um número. E, de certa forma, existe aí uma maneira de se estudar, onde divide as 22 em 2 grupos de 2. 11 letras, cada uma tendo o seu oposto, da seguinte forma. É um dos métodos, né? A primeira letra tem a sua oposição na última, a segunda na 21ª, né? A terceira com a 20ª, formando aí, como eu vou dizer, uma oposição, algo que vem ao quê? Complementar uma com a outra, para daí então criar uma síntese, um significado único, que mais adiante a gente vai ver, vai falar um pouquinho sobre isso. A primeira letra é a letra Resh, seu valor numérico é 200. No hebraico antigo, a sua forma pictográfica lembra a cabeça de uma pessoa voltada para frente. Ela evoca a ideia do princípio, a ideia de algo primordial, uma liderança consciente, a capacidade de iniciar um caminho. O Resh é a cabeça que pensa, que planeja, que assume responsabilidades. É o chamado para ser o primeiro a caminhar, o que abre veredas aí num deserto para que um rebanho possa vir seguir, transpassar com segurança, trazendo aí para o simbolismo da palavra pastor, né? Simboliza aí o que? Uma autoridade espiritual, algo que não nasce de um orgulho, não. Se trata de uma disposição de
carregar o peso em direção a uma vontade divina. A segunda letra é a letra Ain, com valor numérico de 70. Ela significa literalmente o olho, visão. Mas não é esse olho voltado à visão natural também, não é somente isso. É como fosse um olho da alma, um discernimento profundo, uma capacidade de ver, de pressentir, algo voltado à intuição. Na cultura hebraica, a letra Ain representa esclarecimento, que penetra aí as trevas, o inconsciente. De certa forma, uma visão aí profética, que percebe perigos, riscos, antes que eles venham aí a se manifestar. E trazendo aí para o simbolismo da palavra pastor, é algo essencial. Ele precisa usar essa visão para encontrar água de alguma maneira onde a maioria das pessoas só vê o que é. Só vê deserto. Um bom pastor, ele carrega essa letra Ain não somente na cabeça, na mente, nos olhos, não, mas também no coração. Ele consegue observar, ele consegue ver lá adiante. Uma visão ampla, capaz aí de identificar as ovelhas feridas, sentir o cheiro, não é bem o cheiro, né? Pressentir o mormaço de uma tempestade, de um animal se aproximando. Sabe quando é a hora de descansar, de prosseguir. É o olho que não dorme, que contempla com misericórdia e sabedoria a vontade do seu Criador. Já a terceira letra é a letra Re, com valor numérico de 5. É uma das mais sagradas e misteriosas letras do alfabeto hebraico. Ela representa o sopro divino, o hálito de Deus, a revelação, a graça, algo eterno que anima a vida das pessoas. O Re é como um sussurro do Criador, algo que é soprado sobre o caos, trazendo ordem, vida, promessa. É a letra que carrega o mistério da transformação divina. E eu confesso que essa letra das três é a que mais me tocou, a que mais me impactou, a que mais falou comigo. Eu contemplei mistérios ao me debruçar sobre tudo isso que, de certa forma, é algo que eu vou levar para minha vida inteira. Porque ela não fica só no campo aí da ideia, do símbolo, do conceito bonito, não, da palavra, não. Ela mexe com aquilo que envolve as nossas estruturas mais íntimas, trazendo aí para o nosso corpo, nossa carne, no que a gente até chama aí, como eu vou dizer, no nosso código genético. Eu vou voltar a falar um pouquinho mais lá na frente sobre esse assunto, mas não quero deixar aí no vácuo, no vazio. Não, não. Mas de certa forma eu preciso adiantar um pouquinho aqui, eu não posso deixar de tocar nesse assunto nesse momento. Para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem a dimensão do que essa letra aí quer nos passar, eu quero compartilhar com vocês o acontecimento na vida de Sara e de Abraão. Somente o que essa etapa das escrituras nos apresenta. Dois nomes que carregavam aí juntos uma vida de espera, de promessa, de algo que já não tinha mais esperança. Eles viviam vítimas de um ventre fechado. Sarai aí era vista como o que é? Algo amaldiçoado. Ela não tinha sentido na vida dela. Para ela não existia mais esperança de gerar um filho. Não. E foi exatamente nesse ponto onde que a intercessão de Deus agiu. Em Gênesis, lá no capítulo 17, Deus aparece a Abraão e faz uma aliança profunda com ele. E nesse exato momento ele muda o nome dos dois. E por que eu estou tocando nesse assunto? Por que eu estou dando esse exemplo? É porque se você meditar e pesquisar, você vai ver que em ambos os nomes foram acrescentados o quê? A letra Re, o sopro de Deus. Abrão passou a ser Abraão. Sarai passou a ser chamada de Sara. O sopro
encontra dentro do nome deles um significado, um sentido. O sopro começa a tomar forma dentro da vida de cada um deles. Peço que vocês pensem, parem, reflitam aqui comigo, meus irmãos, o peso de tudo isso. Porque na cultura hebraica, o nome não é somente como alguém é chamado, não. O nome é uma identidade, está relacionado a uma vocação, aquilo que você carrega no profundo do teu ser. Abrão significa pai exaltado. Depois que passa a acrescentar a letra Re, tornando-se assim Abraão, ele se torna pai de multidões. Sarai significa minha princesa, algo único, uma princesa de alguém, algo restrito, de um homem só. Depois que é acrescentada a letra Re, ela se torna Sara, simplesmente princesa, simplesmente passa a ser princesa para um povo inteiro, para uma nação. É isso que o sopro de Deus faz. É isso que ele acontece na vida de uma pessoa quando a letra Re é acrescentada em seu nome. Ela não consegue mais viver para ela mesma. Ela expande, ela multiplica como um fermento. Tira algo que era pequeno, egóico, e transforma no quê? Em algo abrangente, que envolve multidões, a humanidade como um todo. Quando Deus insere a letra no nome de Abraão e de Sara, ele não estava apenas mudando aí, criando uma etiqueta, não. Ele estava implantando o seu próprio sopro dentro da identidade de cada um deles. Dentro daquilo que hoje nós contemplamos aí, nós damos o nome de DNA, do código genético. Uma mutação, uma transformação ali aconteceu. Ao ponto que logo depois o ventre dela deixa de ser estéril. O ventre dela se abre. E aí vem Isaac, o riso, a risada, né? Não foi essa a atitude, a postura dela quando ela interagiu quando ela ouviu a promessa sendo proferida a Abraão, ela deu risada, né? Ela sorriu. E mesmo assim, algo maravilhoso aconteceu. E eu acredito, meus irmãos, que isso não é somente uma historinha bonita para a gente estar aí contando em catequese, isso é um retrato que acontece com a gente nos dias de hoje. Vamos trazer essa mensagem, esse simbolismo, esse sopro para as nossas próprias vidas. Existe parte em nós que está estéril, que já perdeu a esperança, pelo menos em mim, assim dizendo. Depois de tanto sobe e desce, vai e vem, mas eu creio que Deus tem algo maravilhoso sobre a minha vida. Hei de deixar de ser um ser estéril. É com esses que Deus gosta de trabalhar no momento certo. Quando estão prontos para o quê? Não para uma reforma, não para um retoque, não para uma gambiarra, não. É algo que envolve uma transformação, uma transmutação. Algo que envolve todas as células, moléculas, partículas. Algo que transmuta o nosso ser, meus irmãos. Como se Deus estivesse literalmente reescrevendo alguma coisa dentro de cada um de nós. Da mesma forma que ele reescreveu aí a história de Abraão e de Sara, eu acredito que ele tem algo maravilhoso sobre a minha vida nos próximos anos. Por isso que eu disse que a letra Re, ela não é aí um enfeite, não é qualquer coisa dentre as 3 letras que formam a palavra pastor, não. Ela é o que torna essa palavra viva, é a essência, é um sopro, é a vocação que carrega um pastor, que não lidera só com a cabeça, que representa aí pelo hash, que não lidera aí só com os olhos, que é o eye, não. Ele lidera com algo que foi implantado dentro dele, no mais íntimo do teu ser, uma marca, uma nova identidade, um novo nome.
ainda que ninguém mude a grafia, ninguém altere aí o seu nome de batismo, mas algo aconteceu no seu interior. E quem já passou por essa experiência sabe muito bem do que eu estou dizendo. E se possível, venha me ajudar aí com seus comentários, tudo bem? Quando unimos essas 3 letras, a Resh, Ain e Re, emerge aí um simbolismo impressionante, algo misterioso. Uma liderança que possui cabeça, direção, princípio, olho, visão, discernimento profundo. Um sopro divino, uma graça, uma revelação de algo santo, sagrado, que requer obediência. Obediência a Deus. Trata-se de uma liderança ungida, visionária, que guia o rebanho não por força própria, mas movida pelo um sopro, um desejo eterno. Uma liderança que caminha segundo a vontade do seu Criador. Dando sequência aqui, agora nós vamos falar num tema um pouco polêmico, né? Pelo menos eu assim entendo, vejo muito preconceito a respeito do próximo tema. A gematria, né? Gematria, alguns chamam. Trata-se de um dos antigos métodos que atribui valores numéricos a cada letra, revelando camadas escondidas nas palavras que nos textos não nos são apresentadas. Mas, através de uma sequência numérica, um cálculo, mensagens, informações também nos são passadas. Não se trata de algo que vai substituir um contexto da Bíblia, não. Ela não é vista dessa forma. Na realidade, ela funciona como um complemento, como uma lente adicional, que enriquece a nossa contemplação. Eu mesmo precisei caminhar, eu precisei questionar, eu precisei superar algumas resistências internas que existiam na minha vida durante um período. Na época contemplava irmãos aí com receios, falava, comentava a respeito desse tipo de assunto, medo, alguns por ignorância, outros por covardia mesmo, alguns fazendo aí o sinal da cruz, afirmando, não, isso não é de Deus, isso não faz parte do caminho do Senhor, tal, isso é do diabo. Eu tenho certeza que você sabe bem do que eu estou falando, não é mesmo? Muitos desses preconceitos, dessas reações aí, nascem da ignorância, não tem outra resposta, é algo de maneira sincera, é medo, é covardia. Mas eu não tive para onde correr, meus irmãos. Eu tive que ir atrás, eu superei essa fase e tive que contemplar algo novo para seguir adiante em direção a Cristo. E para que vocês venham ter uma ideia no que eu estou querendo dizer com isso, eu quero aqui compartilhar parte daquilo que eu entendo a respeito de tudo isso. Quero citar aqui um dos momentos mais preciosos, gloriosos aí das Escrituras. O dia de Pentecostes, que nos é apresentado lá no livro de Atos. Começa assim dizendo, né, que de repente veio um vento, um som, algo impetuoso aparecendo sobre eles, uma língua de fogo partida ao meio, e aí foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a falar em línguas que outras pessoas de outras nações que estavam próximos ali começaram a identificar, mas como assim? Essas pessoas aí estão falando, estão louvando a Deus no nosso idioma, como isso pode acontecer e tal? Ali, ao meu ver, era exatamente isso. A letra Re, o sopro, o Espírito Santo de Deus rompendo barreira e revelando mistérios. O Espírito Santo, ele tem prazer em se manifestar através de novas formas de língua, novos códigos, novas lentes, para que a gente possa chegar mais perto de uma verdade absoluta. Era o sopro, era o Espírito Santo de Deus o quê? Rompendo barreiras. Eles estavam o quê? Sendo abençoados com algo transformador, algo que nós podemos trazer para a nossa existência, para a nossa realidade nos dias de hoje, como algo simbólico, que vem nos apresentar o que é? Toda uma estrutura, todo um linguajar, algo vinculado ao dom do Espírito Santo da ciência,
nos apresentando códigos, nos apresentando novas fontes, para que assim possamos assim chegar numa verdade absoluta. E quero deixar claro aqui, eu não estou aqui inventando nada disso, tirando o conceito da minha cabeça, não. Não estou aí me baseando em ensinamentos externos, fora da igreja, não. Podemos pegar aí São Tomás de Aquino, um doutor da igreja, ele explica aí na sua Suma Teológica que o dom da ciência é uma luz sobrenatural, concedida pelo Espírito Santo para que cada ser humano consiga julgar retamente tudo ao seu redor, a criação de Deus, enxergando nelas aí pegadas, partículas, códigos de um Criador que utilizou toda uma estrutura para dar forma em uma cadeia de criação. É a capacidade de ver além de uma casca, decifrando o invisível através do visível. Para mim, sem dúvida, isso é falar em línguas, meus irmãos. Vai muito além aí do que eu contemplo entre algumas denominações cristãs, incluindo aí até mesmo a própria Igreja Católica em alguns dos seus carismas, né? E não digo isso por preconceito não, meus irmãos. Se isso faz parte da sua fé, se isso faz sentido para você, se você está satisfeito, feliz, contente com essa prática em tua denominação, siga a tua jornada. Quem sou eu para lhe julgar, meu irmão? Quem sou eu na fila do pão? Eu vejo aí um grande problema que hoje nós estamos enfrentando aqui. Eu vejo muitas pessoas aí se degladiando, se acabando, se mutilando, tendo crises, chegando aí a situações extremas, por não terem o discernimento do que estão vivenciando em sua jornada, meus irmãos. Meu intuito aqui não é julgar a prática de ninguém, gerando divisão, não. Como eu disse lá atrás, isso não faz parte daquilo que Deus tem para as nossas vidas, não. Quem veio roubar, matar e destruir foi outro. É algo íntimo seu, meu irmão. Toca o seu barco. Se para você isso faz sentido, segue em frente. O meu objetivo é o oposto. Eu não quero dividir, eu não quero ficar aqui apontando o dedo e julgando como vejo muitos fazendo aí. Eu quero é unir, eu quero refletir sobre tal assunto e ao invés de afastar, o meu intuito é o quê? É gerar proximidade. A gente tá o quê? Dialogando, conversando para que então o quê? Cristo, o verdadeiro pastor, venha tomar conta do seu rebanho. Não vou aí rebaixar aquilo que você entende por um dom do Espírito Santo, não, meu irmão. Eu vejo muita gente aí associando isso à histeria, comparando alguns momentos, algumas experiências na igreja, durante cultos, orações, caindo no chão aí, às vezes falando com a voz alterada, comparando até aí com um terreiro, comparando aí com algumas experiências que acontecem em um centro espírita. Eu não quero partir para esse caminho não, meus irmãos. Eu tenho uma ideia bem firmada a respeito desse assunto e que logo mais eu quero compartilhar com vocês. Estou falando tudo isso para chegar num ponto central. De certa forma, Deus está agindo no seu íntimo, nas suas vísceras. Ele atua no nosso ser de maneira anatômica. Eu não vou deixar de falar isso, meus irmãos. Como a gente já tocou lá na história de Sara e de Abraão. Chega aí um momento que ocorre aí uma mudança. Trazendo isso aqui para a minha realidade, existe uma ação do Espírito Santo, que não é apenas abstrata, sentimental, emocional. Não, não. Ela atua no nosso corpo físico, nas nossas moléculas. É algo que começa atuando, agindo no seu vaso, na região sacra do seu corpo, no seu cálice existencial, onde ali está armazenada toda a energia vital que garante a sua vida, a tua existência. Conforme você vai se aproximando, vai se achegando às moradas de Cristo, essa energia ela vai levantando, ela vai sendo elevada até chegar ao topo da tua cabeça. E logo mais vocês vão entender porque eu estou tocando nesse assunto. De certa forma, Deus está o que é? Utilizando a estrutura da sua própria coluna cervical como uma escada, atuando em etapas no seu corpo, no seu sistema nervoso.
E mais uma vez, eu não quero falar isso de experiência própria, ou tá aí falando de boca para fora, levando até você informações de fontes que não estão vinculadas à igreja. Não, eu posso aí compartilhar inúmeros místicos da Igreja Católica. Como eu disse lá atrás, a própria Santa Teresa d'Ávila, né? Ela tem a sua obra, O Livro da Vida. Ela descreve experiências que ela chamava de dardo do amor, uma força espiritual atravessando aí as suas entranhas, de tal maneira que o corpo físico dela não resistia. Ela sofria dores imensuráveis, agonizantes, mas depois de um certo tempo ela adentrava num estado aí de êxtase, que até a impedia de se mover. Isso é algo que para muitos é visto como loucura. Muitos olham para isso e não compreendem. Como assim? Não é isso que eu quero para minha vida, não. Mas meu irmão, minha irmã, é algo que é inevitável. Todos nós vamos experienciar isso em uma fase da nossa jornada em direção a Cristo. É algo inevitável. Algo que começa lá, como eu disse, no seu cálice, vai subindo até a região da sua cintura, nos seus rins, tomando forma em teu corpo, chegando no teu peito, na região das suas vísceras, vai subindo, a tua chega numa região crítica que é a sua garganta, vai levando até chegar numa das letras no alto da cabeça, lhe dando a visão. Tudo envolvendo a palavra pastor, meus irmãos. Que não para por aí. Não. Ela não chega somente no alto da sua cabeça. Não. Chega a um ponto que ela quer descer. Ela vai até o seu coração. E do coração ela se espalha. Se espalha por toda a sua corrente sanguínea. Com o intuito do quê? De lhe tornar o que na Bíblia simbolicamente nos é apresentado como um membro da ordem do rei Melquisedeque, um sacerdote que ao mesmo tempo é profeta e rei. Quando Melquisedeque encontrou Abraão, depois de uma certa batalha, eles ceiaram. Abraão foi servido com pão, com vinho, como a Bíblia ali nos relata, numa experiência em um vale. Ali se iniciou uma nova etapa, mais uma outra etapa na jornada de Abraão. Tenta se relacionar, meus irmãos, essa fase com o sacramento da primeira comunhão da Igreja Católica que nos é apresentado nos dias de hoje. Será que eu estou viajando? Será que é algo que eu estou aí tirando da minha cabeça? Quando eu tinha aí 7 anos de idade, essa energia, esse sopro de Deus, esse dardo, como bem menciona aí a Santa Teresa d'Ávila, começou a tomar forma em meu corpo, em minha vida, transformando a minha essência, e por ignorância eu passei a sofrer por falta de entendimento, não somente eu, mas toda a minha família. O sopro se transformou em questionamento, que mais na frente a gente vai ver também que tem relação, está ligado a um simbolismo ao qual todas essas letras hebraicas nos apresentam. Esse sopro que dá vida, que nos traz visão, entendimento, discernimento, também nos traz questionamento. Poucos meses depois comecei o que é? Sofrer com crises de ausência, perguntando para os outros quem eu era, quem são vocês, o que vocês estão fazendo aqui. Pequenininho, novinho, médicos questionando, perguntando, minha mãe, o que você está sentindo, Rodrigo? O que acontece? Não, mãe, uma sensação como uma fome aqui na região do meu peito, mano. Vai subindo para a cabeça. Chega uma hora que eu começo a sentir um paladar meio estranho. Aí chega na região do nariz, o olfato, começo a sentir alguns cheiros que eu não consigo explicar. Meu ouvido parece que vai explodir, meus olhos. E aí, conforme fui crescendo, ano após ano, vivenciando o mês de ave, que com 8 anos aí começou com uma queda, como agora, eu passei a ter essas experiências, meus irmãos. Algo que deveria fluir de maneira harmônica, entre as palavras, se sintonizando.
entre as letras, né, melhor dizendo, se sintonizando, se harmonizando, mas se transformaram em oposição, em conflito. Mas cheguei, estou orgulhoso, estou até aqui. Quem dera, se na minha época eu tivesse encontrado alguém disposto a falar sobre isso, ou talvez alguém disposto a falar sobre isso com a minha mãe, com meu pai, talvez eu não teria passado por tudo que eu passei. Mas trazendo isso para o assunto aqui que eu estava falando agora atrás, eu entendo que quando a pessoa começa a enrolar a língua, começa a se expressar mal, começa ali, de certa forma, a ter que gritar, a ter que dar um glória a Deus, um aleluia, ou então cai no chão, fica ali durante horas deitado no chão, volta com experiências místicas. É o que, meus irmãos? É isso. É a palavra. É o sopro chegando na região da sua garganta, no verbo. E alguns ainda têm coragem de chamar isso de histeria. Alguns dias atrás, durante uma homilia aqui, até fiquei triste, decepcionado com a postura de um padre, tirando sarro, debochando dos irmãos da renovação carismática. Não quero entrar muito em detalhes, como eu disse, mas o que eu posso ter é pena de uma atitude como essa. Se você vê, se você entende aí como línguas dos anjos, alguns até falam, interpretam, eu não estou nesse nível, meu irmão. Eu não vejo desta forma, desta maneira. Talvez você tenha até talentos, dons, bem além do que o meu, não sei. Toca a sua jornada, segue em frente. O que eu entendo é que às vezes tais pessoas aí ficam encurvadas, até não conseguem se manter em pé, eretas, caem no chão. É porque essa energia está tomando forma, ela está o que é? Adentrando, é uma batalha, é um conflito. Isso causa uma confusão que gera muito preconceito. Muitos aí rotulam isso como histeria, mas eu compreendo como algo bem diferente. Como o São João da Cruz, assim ele dizia, né? Ele diz aí num dos seus livros que é um processo de um quebrantamento. Deus está quebrantando a pessoa. No livro A Noite Escura da Alma, ele afirma que quando a luz divina ela entra em contato com a natureza humana, com o intuito de iluminar, ela começa consumindo todas as limitações, causando aí diversos transtornos no seu corpo físico. Ele dá como exemplo uma metáfora de um tronco de madeira sendo incinerado. Ele vê tudo isso como algo maravilhoso, que tem o objetivo de transformar esse tronco numa chama viva, em um fogo abrasador, algo reluzente. Mas antes disso daí vir a tomar forma e se tornar algo aí brilhante, ele passa por etapas. Primeiro queima a casca, consome toda a impureza, gerando aí fumaça num tom escuro, uma fumaça escura, preta, um aroma muito intenso, estralos, pipoco para tudo quanto é lado, e aos poucos, degrau após degrau, etapa após etapa, ele vai consumindo, ele vai se alimentando de toda a impureza. E aí algo novo toma forma, se transformando aí em uma chama viva, exercendo a sua vocação, cumprindo com o seu propósito aqui na Terra. De certa forma, o corpo padece enquanto a alma é purificada. Essas informações que eu estou compartilhando agora com vocês, estou lhes dizendo, muita gente está sedenta por essa verdade. Muita gente está sofrendo agora por falta desse discernimento. E no meu ponto de vista, estão faltando aí o quê? Pastores. Pastores que levem essa verdade ao povo. Todos esses que você vê aí, dependente de remédios, dependente aí de tratamento psicológico, sequelas no corpo devido a distúrbios, ataques, desequilíbrios, essa impureza sendo consumida, gerando fumaça. E o que mais me chateia é que pessoas, líderes espirituais de diversas religiões e tradições, afirmam
eu não posso me envolver. É algo íntimo entre ele e Deus. Sei. Será que é isso mesmo? Se estivesse passando por algo similar ao que eu vivenciei, ele teria esse mesmo ponto de vista, essa mesma ideia, vendo alguém que ele ama, que ele quer bem, passando por todo esse processo. Será que ele ia ficar quietinho? Será que ele ia ficar em silêncio? Ou será que ele ia intervir? Será que ele ia tomar alguma postura? Olho para minha realidade, meus amigos. Chegava um ponto aí que essa energia chegava aí no alto da minha cabeça, nos meus olhos, nos meus sentidos, causando aí um reboliço no meu sistema nervoso. Eu não suportava, chegando ao ponto aí de sofrer com ataque epilético, crise convulsiva, algo acontecendo ali, me jogando no chão. Depois de um tempo eu até aprendi a lidar um pouco mais com essa energia, até de maneira inconsciente, respirando fundo, conseguia procurar um lugar seguro para eu me isolar, me esconder, e voltava depois de horas, experienciando aí consequências que me trazem sequelas até o dia de hoje. Algo destruidor, algo extremamente poderoso. E mais para frente, em alguns momentos eu posso até estar falando sobre isso, não posso não, vou falar sobre isso. Me lembro diversas vezes, depois de horas, eu voltava aí todo machucado, exausto, procurando o caminho de casa, muitas vezes até o que é. Trombava com meus parentes, minha mãe, me procurando, desesperada. Eu vivi dessa forma até os meus 28 anos de idade. E vejo muitas pessoas doentes, muitas delas até chegando ao ponto de tirar a vida, acabar com a vida, se mutilando, se destruindo, acabando com tudo, sem sentido na vida, porque não entendem, não compreendem o que está acontecendo na vida deles. Aqui, na própria paróquia onde eu congrego, contemplo tantas pessoas aí dependendo de remédio, passando por crises, depressão, tentando se matar, todo mundo quietinho. Até fiz um vídeo lá com uma irmã, conversei com ela, bati um papo com ela e tal, mas acabou que não deu certo. Tentei me aproximar de umas outras pessoas, tentei falar sobre alguns assuntos, mas, como eu vou dizer, existe uma certa resistência, existe um certo preconceito a respeito de tudo isso, que até mesmo o próprio catecismo da Igreja Católica nos ensina. Para se achegar a Deus é o sofrimento. Então eles entendem que uma pessoa não pode se colocar à frente de Cristo numa etapa como essa. Como eu disse, eles entendem que é algo íntimo entre Deus e a pessoa. Mas confesso, isso para mim nunca me fez sentido, tudo bem? Vamos ver se eles estão certos ou não. Eu desejo dar continuidade ao meu chamado, eu quero colocar a minha cara a tapa, eu quero estar aqui compartilhando a minha história, para que você, talvez aí que está vivendo algo similar ou até conheça alguém nessa situação, venha compartilhar, venha levar até ela o conteúdo a qual eu estou aqui querendo formalizar, editar, para estar anexando aqui mais para frente, postando vídeos nas redes sociais. Tenho planos, vamos ver como vai ser os próximos anos. E caso vocês queiram e possam aí me ajudar, volto a afirmar, compartilha, leve essa verdade para algumas pessoas que você talvez conheçam aí que está passando por situações como essa. Caso não conheça, deixa aí seu like, deixa seu comentário, seu joinha, se inscreva no canal. Estão aqui os QR Codes, caso queiram me ajudar financeiramente. Toda ajuda faz uma diferença enorme para que dessa forma eu possa continuar tocando com esse trabalho aqui nas redes sociais. Para finalizar, eu compreendi que não me resta outra saída, meus irmãos. Essa energia, ela não vai parar, ela não vai aquietar. Ela sempre quer mais, ela quer ir além. Ela não vai só parar na sua cintura, na sua garganta, na sua cabeça, não. Ela quer chegar no seu coração. O seu coração espalhar para toda a sua corrente sanguínea.
Ele quer lavar as tuas vestes com o sangue de Cristo. E para superar essa etapa de descida até o coração, só existe uma saída, só existe uma solução. É o amor, é a vida para o próximo. Viver a realidade de um pastor de maneira consciente. Eu preciso deixar a essência dessas 3 letras hebraicas aí tomarem forma, se estruturarem aí no meu interior, no meu ser. Mas primeiro eu preciso ser um pastor de mim mesmo. Etapas. Algo que começa no meu íntimo. Receber uma coroa. Primeiro, de mim mesmo. Reinar a minha vida, os meus sentidos, o meu comportamento. Para depois, família. Depois, comunidade. E assim por diante. Algo que nos é apresentado aí na Igreja Católica como etapas. Depois do sacramento da crisma, alguns decidem aí servir a Deus através do casamento. Outros já não querem assim fazer, se tornam aí freiras, padres, diáconos. Alguns terminam a fase da família, de cuidar aí dos filhos, focam ainda muito mais nas obrigações da igreja, no seu dia a dia. Cada um tem o seu chamado, meus irmãos. E conforme eu disse para vocês, desde os meus 22 anos de idade, para mim ficou nítido, claro. O meu estava vinculado a ser um pastor, o que um padre teria vivenciado de maneira consciente na sua juventude, se vinculado aí a um seminário, todo um processo que, sem dúvida, estaria disponível para mim. Mas a minha família, os meus parentes não tinham esse entendimento. E não somente isso. Existe algo que eu entendo como um propósito divino. Nada acontece em vão. Não adianta também eu querer ficar jogando aí a culpa sobre a ignorância do meu pai, da minha mãe, dos meus parentes. Não. Não tem nada a ver, não. Tem muito além do que ele. Tem muito mais do que isso. Que hoje, para mim, faz total sentido. Eu compreendo. Mas confesso que ainda não estou preparado para compartilhar com vocês. Quem sabe, mais na frente eu consigo me expressar um pouco mais a respeito disso. Eu acho que falei demais, né? Até exagerei um pouquinho nesse tema, mas vamos voltar lá. O foco de tudo isso era falar um pouquinho sobre a gematria, né? Para finalizar aqui e não esticar mais, eu posso dar o exemplo dentro da liturgia do Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus ali ele faz a multiplicação dos pães, quando ele transforma água em vinho, se a gente pegar lá o versículo de Apocalipse 666, tudo isso continha uma precisão poética, matemática, teológica, algo profundo, que o próprio São Jerônimo ele nos dá um exemplo. Ele afirma em um dos seus livros que as 6 talhas de pedra em Caná representavam 6 eras da humanidade, que aguardavam o Messias para transformar a água da lei no vinho da graça. Há um linguajar numérico, há um código sequencial que nós devemos acessar, meu irmão, minha irmã. Algo muito mais profundo do que pequenas metáforas. Por que tantos cestos? Por que tantos pães? Por que tantos peixes? 666, reservado, algo que está reservado àqueles que têm o conhecimento, a sabedoria. Eu acho que depois desses exemplos eu consigo aí, de maneira mais tranquila, falar um pouquinho da gematria, para que vocês venham entender, ao calcular uma sequência numérica das letras da palavra pastor, eu encontro na letra hash o valor de 200, eu encontro na letra Ain o valor de 70 e na Re o valor de 5. A soma resulta no número 275.
E aí existe todo um simbolismo, toda uma tradição, um método de comparação entre palavras que nos leva até um significado, até um sentido, algo que nós podemos contemplar através desse número como a luz do Evangelho de João, onde Jesus declara: Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Através de todo esse cálculo, todo esse simbolismo, nós chegamos à realidade que um pastor, quando ele atinge aí a sua plenitude, ele não é apenas um guia, ele não é apenas o que? Um protetor em sua plena essência, em sua plena forma. O pastor ele se torna algo que direciona de maneira consciente, vinculada a Resh, uma visão espiritual profunda, com a letra Ain, e um sopro divino da graça, através da letra Re. Quando esses três elementos se harmonizam no coração de alguém, surge uma liderança que não domina, não impõe, ele não determina nada, ele apenas serve, ele não explora, ele se doa, ele não foge de perigo, não, ele se coloca à frente do rebanho, ele está disposto a dar sua vida, ciente de um propósito que Deus assim o escolheu. Nas próprias letras que formam a palavra pastor, existe um DNA espiritual, um bom pastor, o próprio Cristo, o próprio Criador, que quer fazer de nós a sua imagem e semelhança. Se ele aqui se intitularizou o quê? O bom pastor, e nos disse para fazer as mesmas coisas ou até algo maior do que ele fez, por que não nos tornarmos pastores? Ide ao mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. E não para por aí, meus irmãos. Assim como muitas verdades da Escritura aí são nos passadas através de contrastes, através aí de um espelhamento, como o próprio livro de Apocalipse assim nos ensina, a gente também pode olhar para essa palavra, conforme eu disse, pelo seu polo oposto. Se Rui nos revelou um pastor que enxerga, discerne, conduz através do sopro divino, seu polo oposto vem a nos dizer que não basta receber uma visão, é necessário caminhar, é necessário vivenciar aquilo que você anuncia. A primeira letra do polo oposto é o gímel, o polo oposto de Resh, com um valor numérico de 3. No hebraico antigo, sua forma lembra alguém caminhando, associando um movimento, a transição. Ela nos lembra que o verdadeiro pastor, ele nunca permanece distante, indiferente, longe. Não. Ele caminha no deserto, ele abre veredas, ele vai ao encontro daqueles que precisam de cuidado. A segunda letra do polo oposto é o Zain, que é o polo oposto de Ain. Ela tem seu valor numérico de 7. Sua forma lembra o quê? Uma espada, que nos leva ao entendimento de uma batalha espiritual, de algo que precisa ser o quê? Perseverante, insistente. Lembrando que um pastor, ele apenas não deve ver, não. Ele está vendo, mas ele precisa agir, ele precisa lutar, ele precisa ter responsabilidade para perseverar no seu propósito, protegendo as ovelhas, mesmo em meio às dificuldades. Já a terceira palavra, o polo oposto de Re, é o Tzadik, que tem o seu valor numérico de 90. Está relacionada aí à justiça, retidão, como eu disse, ao questionamento. Lembra que eu falei com vocês lá atrás? Algo sincero, verdadeiro. Quem sou eu? Quem são vocês? O que eu estou fazendo aqui? Isso quer dizer, meus irmãos, que um pastor verdadeiro, ele não conduz apenas com palavras, com homilias bonitas, não. A própria vida dele
tem que se tornar em um testemunho vivo. E eu sei o quanto isso é difícil. Para finalizar essa parte da gematria, eu posso vir a somar. Somar a letra Gimel, a letra Zayin e a letra Tzadik. 3, 7 e 90. Eu chego ao número 100. O movimento de Gimel, a perseverança de Zayin e a retidão de Tzadik. 3 elementos necessários para que uma liderança permaneça o quê? Alinhada com o propósito de Deus. Uma liderança que, sem justiça, ela se transforma o quê? Em algo dominador, sendo imposto, imposição, que não permite o questionamento, deixando assim o quê? O rebanho vulnerável, o método do anticristo. E, para finalizar agora, a parte da gematria, finalizar não, né? Se eu for pegar e debruçar sobre todo o simbolismo somente das letras hebraicas dessa palavra, meus irmãos, é muito mais do que isso. Eu poderia aqui estar fazendo uma playlist, mas vamos finalizar aqui o que? Somando, fazendo o cálculo dos polos opostos e somando. Resh com Gimel, Ain com Zayin e Re com Tzadik. Os 3 pares se convergem de forma diferente. Só para vocês terem ideia na dimensão de tudo isso e por que eu estou tocando nesse assunto, os 3 pares, se eu somar os 3 pares que eu acabei de compartilhar com vocês, cada um deles vão dar um número 5. É algo impressionante, convergendo aí de forma harmoniosa. 5, 5 e 5. O sopro de Deus agindo sobre a vida de um pastor, apontando aí para uma graça divina que equilibra a visão com a ação, o sopro com a luta, o discernimento com a retidão. E sem dúvida, meus queridos, o significado mais importante não está aí apenas nos cálculos, não. Esta, de fato, está na mensagem que essa integração aqui nos transmite. A visão de Resh encontra o movimento de Gimel, o discernimento de Ayin encontra a perseverança de Zayin, o sopro da graça, o Re encontra a justiça em Tzadik. Nasce então uma liderança equilibrada. Não é algo que só vê o seu próprio umbigo, querendo apenas aí receber. É algo que se entrega, é algo que se doa às suas ovelhas. Jesus, ele não nos ensinou somente o caminho, ele caminhou, ele ainda caminha conosco. Ele não apenas falou sobre amor, ele se ofereceu em sacrifício. Ele não apenas conduziu o seu rebanho, não. Ele se tornou o bom pastor e se entregou, se sacrificou, deu a sua própria vida por suas ovelhas. Autoridade, humildade, visão, movimento, graça, responsabilidade, verdade, amor. E tudo isso agora para o quê? Para eu chegar à reflexão principal de tudo aquilo que eu compartilhei com vocês. Aquela pergunta central: como distinguir um verdadeiro pastor daquele que carrega somente algumas aparências? Desde lá do início das Escrituras, Deus escolhe trabalhar através da figura do pastor. Abel, por exemplo, ele foi chamado de pastor de rebanhos. Abraão, como já dissemos, Isaac, Jacó, todos eles conduziam um rebanho antes de conduzirem a sua família. Moisés passou aí por 40 anos no deserto aí cuidando de ovelhas, antes de ser chamado para conduzir uma nação inteira. Davi, antes de ocupar o trono de Israel, outro, era aí um jovem pastor que defendia as suas ovelhas. Lutava com leões, com ursos, nos trazendo aí um simbolismo que Deus sempre trabalhou com seus maiores servos, primeiro no silêncio, no campo,
através de algo simbólico, um pastor cuidando de um rebanho, antes de fato de liderar pessoas. Na própria Bíblia também nos é apresentado um outro lado dessa realidade. Existem aqueles que recebem uma missão de cuidado e transformam essa missão em benefício próprio. O próprio profeta Ezequiel denuncia esses pastores. Ele afirma: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as suas ovelhas? Não é assim que está escrito lá no livro de Ezequiel? O verdadeiro pastor alimenta as ovelhas. O falso pastor se alimenta das ovelhas. O verdadeiro pastor carrega o peso do rebanho. O falso pastor coloca peso, jugo sobre seu rebanho. O verdadeiro pastor vai atrás das ovelhas perdidas. Ele quer cuidar, quer fortalecer. Lá atrás era claro, era nítido na tradição, que o reflexo do pastor estava na aparência do seu rebanho. Todo um simbolismo, nos trazendo mensagens para os dias de hoje. E para finalizar aqui, eu preciso o quê? Compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu absorvi de toda essa reflexão. Nem tudo, né? Senão, como eu disse, seria necessário aqui uma playlist. Eu fui buscar informações não somente no hebraico, fui no latim, no grego, no aramaico, fui atrás de informações em diversas culturas e algumas práticas que eu acho que não cabe agora eu estar compartilhando aqui com vocês. Eu acho que agora não é o momento. Mais para frente eu toco nesses assuntos. É fundamental que eu venha compartilhar com vocês o que todo conhecimento ele carrega uma responsabilidade, não é mesmo? Quantas vezes eu falei aqui nos vídeos aqui, né, daquele versículo: a quem muito é dado, muito será cobrado, não é isso? A palavra pastor, ela denota um modelo de liderança, cuidado, entrega. Não pense você que eu estou aqui tocando nesses assuntos e falando isso para vocês aqui, para lhes incentivarem a ir atrás de conhecimento, de entendimento, de se vincularem a esses mistérios por simples aventura. Não. Longe de mim fazer isso. Eu contemplo o que é uma dinâmica inevitável, dependendo da vocação que Deus tem para com a sua vida. Eu olho, por exemplo, para o simbolismo do sacramento da crisma, que eu vivenciei agora recentemente, alguns anos atrás. No momento da renúncia, onde eu verbalizei que renuncio ao demônio, sem dúvida ali foi uma demonstração de superação. De certa forma eu estava ali afirmando que abria mão de uma versão de mim mesmo, que ficou para trás e que não ia mais tomar forma. Mas por outro lado eu compreendi que essa renúncia ela não pode ser somente verbal. Ela não tem como parar no verbo, da boca para fora, não. Conforme eu disse, está vinculado a uma vocação. Alguns, após a crisma, se casam, decidem servir a Deus através de família, gerando uma família, constituindo uma família. Outros adentram o caminho da ordem e assim por diante. Etapas, conforme assim bem disse, ciclos. Pastor de si mesmo, família, comunidade, um vigário aí cuidando de um bairro, um pároco cuidando aí de uma cidade, um bispo cuidando aí de uma diocese, um arcebispo cuidando de uma arquidiocese, assim por diante, até ao ponto de chegar no mundo inteiro, como um papa, por exemplo. Etapas, saltos, mistérios, a quais devemos o quê? Vivenciar de acordo com a nossa vocação. Não basta somente eu ter dito, eu ter anunciado que renuncio o demônio. Eu preciso gerar uma versão nova do Rodrigo que não venha agir como um demônio de outra hora, uma demonstração, demônio, demo,
O Rodrigo de hoje não pode ser o mesmo de ontem. Tem que haver uma mudança cíclica. E cabe a mim tomar essas decisões, meus irmãos. Caso contrário, dor e ranger de dentes. Como foi durante esses últimos meses. O Rodrigo de hoje já não pode ser igual ao que era ontem. E essas transformações, elas exigem escolhas conscientes. Não há outra opção, senão colocar em prática ou então sofrer com as consequências. De certa forma não, né? Não é bem assim. Existe uma outra saída, sim, mas que também é uma escolha, né? Que de certa forma vai nos aliviar um sofrimento momentâneo aqui, né? Que é o que? É a opção de se curvar, é a opção de oferecer sacrifício, derramar sangue para algo que quer lhe consumir, algo que quer lhe destruir. Uma prática que até faz sentido antes de Cristo, né? As pessoas não tinham muita opção. De certa maneira, assim precisavam agir, caso contrário, a morte os levava. Mas hoje não. Hoje a gente já não tem mais desculpas. Eu me nego. Eu já tomei a minha decisão. Eu prefiro a morte do que me curvar a algo que quer me destruir, que quer se alimentar de mim. Não, eu não aceito isso. Eu não quero isso para minha vida. Eu tenho consciência. Existe algo tentando me destruir, algo tentando me consumir. Ou eu me entrego a ele ou ele me destrói. Ele me vê como uma afronta para o seu reino. Mas por outro lado eu vejo algo maravilhoso, como que me guardando, me resguardando. Quando chega num certo ponto onde eu já não penso que não vou aguentar, não vou suportar, parece que algo arrasta, afasta. Como um cão acorrentado sendo puxado por algo mais poderoso do que ele. Eu prefiro viver perseguido. Prefiro a morte. Eu escolho a morte do que me render a algo que quer me impor, me determinar condições. Não. Algo que de certa maneira quer se alimentar de mim. Essa decisão eu já tomei. Não volto atrás. Agora cabe a mim somente criar vergonha na cara e criar meios de levar as minhas raízes até essa fonte de água viva. Através do quê? Através do conhecimento, através do entendimento. Contemplei verdades que agora eu preciso o quê? Aplicar com cuidado e responsabilidade. Estou ciente que existem perigos, principalmente de colocar símbolos, sequências numéricas, cálculos, regras, frações acima de Deus, criando barreira, transformando uma ferramenta de contemplação em algo que me engessa espiritualmente. Algo que deveria me aproximar do Criador, pode sem dúvida se tornar barreira, limite. Tenho que ter discernimento. Preciso saber com o que estou lidando. Como nos é dito lá em 1 Coríntios 6,12, Paulo diz assim, não é? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Paulo, ele não sugere que venhamos aí rejeitar o conhecimento. Nós precisamos o quê? Discernir. Algo quer nos dominar, algo quer nos controlar, algo quer nos impor regras, disfarçado aí de um bom pastor, com um lobo em meio às ovelhas, se disfarçando, dizendo que foi um escolhido por Deus para nos direcionar. Sei. E ao mesmo tempo, existe o outro, que também se apresenta como Senhor, que também quer nos dominar, quer nos possuir, mas só que de maneira diferente. Nós é que devemos nos entregar a Ele, e nós que devemos nos achegar a Ele. Ele tem paciência, Ele espera, Ele sabe o tempo correto de cada pessoa.
Ele respeita a nossa vontade e os nossos limites. Tudo tem seu tempo. Confesso que não é fácil, pois sempre a tentação de regredir vem, não adianta. Sempre aquela versão antiga do Rodrigo começa a impor suas garras. Por isso eu reafirmo, só me resta uma saída: agir, sair da minha zona de conforto, colocar em prática e vivenciar tudo aquilo que eu absorvi durante essa minha jornada. O problema não é o conhecimento em si, mas deixar-se dominar por ele. Para ser mais objetivo, vamos considerar aí um exemplo. Vamos pegar aí o que a Bíblia nos fala dos reis magos. Todo um contexto. Eles observaram sinais nos céus, seguiram uma estrela, demonstraram aí conhecimento, foram guiados pelos astros. Reis magos. Através da observação de um símbolo, eles chegaram ao quê? A um propósito santo, verdadeiro. Eles chegaram ao ponto de adorar o Rei dos Reis. Diversos versículos bíblicos abordam essa relação entre os astros e a nossa vida. Alguns nos advertem, outros nos estimulam. Em Apocalipse a gente lê, a gente contempla, sem dúvida um alerta sobre aqueles que consultam os astros, né? Ai daqueles que consultam as estrelas. Por outro lado, em Gênesis nos diz para servir de sinais. Precisamos meditar, precisamos unir esses polos para chegar numa verdade absoluta, que é o que? Adorar ao Rei dos Reis, alcançar a verdade. O próprio Santo Agostinho, antes aí da sua conversão, ele mesmo recorreu aos astrólogos, ele tentava aí adivinhar futuro, se envolveu com diversas práticas, que eu confesso, eu também, como ele eu compreendi, eu entendi. Existe um erro em tudo isso, mas veja bem, o erro não está em enxergar, em contemplar os astros, em reconhecer que eles carregam ali uma dinâmica, uma mensagem dentro de um universo de criação. Não. O próprio Santo Agostinho ele afirmava, né? O erro não está nisso, em reconhecer que os astros exercem uma função sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, sobre a nossa experiência aqui durante a nossa existência. Não. Ele usa até um exemplo simples e poderoso de duas crianças que nasceram no mesmo instante, sobre a mesma posição de astros, talvez irmãos, talvez em estados, cidades diferentes, não importa. Nasceram no mesmo momento, só que uma de família nobre e a outra filha de uma escrava. Se os astros de fato determinavam tudo isso, as duas teriam aí, de certa forma, o mesmo destino, não é mesmo? É um exemplo que ele dá. E ele coloca que o verdadeiro problema não é compreender toda uma dinâmica por detrás de um mistério. O verdadeiro problema é o quê? É transformar isso em barreira, numa jaula, numa prisão. Limitar, definir a Deus. Consultar para quê? Saber se vai casar, saber que vai ganhar dinheiro, o que vai acontecer no próximo mês, na próxima semana. Quando uma pessoa usa desse conhecimento para dizer ao outro seu destino já está traçado, ou que você deve fazer isso, ou que você deve fazer aquilo, deve fazer assim, assado, isso fere a lei do livre-arbítrio, a liberdade que Deus nos deu. E é exatamente por causa disso que cada um de nós tem que tomar muito cuidado com tudo isso, quando vier a se envolver com esses mistérios. Eu não quero de forma alguma aqui me tornar aí um numerólogo, um tarólogo, um astrólogo, não. Meu intuito aqui não é influenciar no seu livre-arbítrio, não, de maneira alguma. Quem sou eu para lhe dizer o que você deve ou não fazer? Mas de certa forma,
eu posso compartilhar algumas experiências para que você não venha ficar batendo cabeça tanto tempo quanto eu fiquei, tudo bem? Para mim, nada disso faz sentido. Tornar-se aí um numerólogo, um tarólogo, um astrólogo, nunca fez sentido. Para mim, o que faz sentido é o que agora eu quero começar a colocar em prática. Vamos ver como vai ser nos próximos dias, tudo bem? Trazendo isso aí para nossa realidade, conforme comentamos aí, relacionado ao dom da ciência. Vamos pegar aí a maioria dos cientistas. Em sua grande maioria, o que é? Se tornaram frios, calculistas, dominados pela razão, questionando aí a existência de Deus, questionando não, né? Na maioria das vezes contrariando. Em sua grande maioria são ateus. Mas existe aí uma reflexão que muitos atribuem aí a Einstein, outros diz que é do Werner Rosenberg. Não sei exatamente de quem que é essa frase, né? Achei fontes que levam aos dois, que deixam aí um pensamento, afirmando aí que o primeiro gole do copo das ciências naturais te tornará um ateu, mas lá no fundo do copo, Deus está te esperando. Esse é o perigo de se deixar levar pelas superfícies, de permitir que um símbolo ocupe o lugar daquele que deveria ser revelado. Mas quando a gente rompe essa barreira da superficialidade e mergulha ainda muito mais fundo, o que era um obstáculo se transforma em ferramenta. Toda revelação, ela exige uma resposta. Toda graça recebida, ela exige uma atitude. Toda caminhada exige uma decisão. O verdadeiro pastor não é aquele que detém todo o conhecimento. Não, de forma alguma. Na realidade, é aquele que usa o conhecimento para se manter ligado à fonte, a fonte de água viva, a fonte que é Cristo, a qual eu quero me achegar ainda mais. E de uma vez por todas, para finalizar, eu quero deixar aqui a minha satisfação. Estou orgulhoso, estou feliz, contente por ter elaborado esse conteúdo e absorvido tanto conhecimento. Chegou então, por fim, o momento de tomar minha decisão, né? Eu aceito ou não o desafio? Algo que eu venho postergando desde a minha infância, algo que, como eu disse, eu já não tenho mais condições de não colocar em prática. Aceito o desafio de ser um pastor ou não? Eu aceito, já afirmo. Mas como eu disse, primeiro de mim mesmo. Tudo isso que eu estou elaborando e compartilhando com vocês aqui está de certa forma me constrangendo, me transformando, me moldando. Estou fazendo isso daqui por interesse, com o objetivo de me achegar mais até Deus. Eu compreendi que eu não tenho para onde correr, eu tenho que avançar, mas existe uma condição. Para eu avançar, eu preciso compartilhar. Chega uma fase na vida de um cristão, em diversas culturas, não somente do cristianismo, ele tem que cumprir uma vocação. Caso contrário, o corpo não aguenta, os sentidos não suportam, meu irmão, minha irmã. É loucura na certa. Antes de cuidar dos outros, eu preciso permanecer em Cristo, eu preciso deixar, me entregar a Cristo. Antes de conduzir, eu preciso ser conduzido de fato pelo bom pastor. Antes de ensinar, eu preciso permanecer como um bom discípulo. E isso, sem dúvida, para mim, vai ser algo desafiador. Mas eu tomei a minha decisão. Algo vai mudar. No mês de julho do ano que vem, de 2027, as coisas não vão ser como foi neste ano. Não vão. Como eu disse, eu encontrei o meu time. Eu sou do time dos loucos por Cristo. Aqueles que aos olhos do mundo são vistos como diferente, esquisito. São aqueles que não se renderam às normas, às regras desse mundo louco e bagunçado. Eu cansei de querer me encaixar, querer agradar, querer ocupar o meu espaço nessa confusão, nessa loucura. Aqueles que vivem uma busca sincera
mas por falta de entendimento estão vivendo aí à base de remédios, dependência, tratamentos. Muitos tentando aí se matar, passando por fases, por crises em suas vidas, que geram aí o quê? Consequências, que atuam não só sobre a vida deles, mas de tudo que está ao seu redor. É com esses que eu quero focar agora. É com esse tipo de pastoreio que eu quero me envolver, tudo bem? Talvez esse conteúdo não seja para você, que ainda não adentrou a fase dos loucos por Cristo, como bem disse Paulo em 1 Coríntios 4:10, né? Somos todos loucos por Cristo. É esse o meu foco. É nessa parte, nessa gleba que eu quero atuar, voltado para aqueles que têm sede de compreender e seguir em frente, em direção a Cristo. Eu quero fazer parte desse trabalho. Não porque sou melhor, não porque eu acho que isso é certo, não. Não foi isso que eu superei. Eu não dei lá o exemplo do Gustavo. Passava por algo muito similar. Fiz um vídeo lá atrás, lá, me afirmei. Estava passando por uma transição. Poxa, o pai, o pastor, todo mundo envolvido com a igreja evangélica, no caso dele, ele diz isso nos seus relatos. Você acha que lá no topo, numa cadeia hierárquica da igreja, líderes não sabem o que está acontecendo com ele? Como no exemplo que eu disse agora aqui, de uma das irmãs, que eu tentei me aproximar lá na igreja, não quero entrar muito em detalhe para não criar polêmica, mas de certa forma sofrendo, dependendo de remédios, confusão, discussão, caindo no meio da rua, crises, bochichos, fofocas a respeito dela, do comportamento dela, das crises a quais ela passava. Só foi eu me aproximar, só foi eu me envolver e querer externar um pouco sobre aquilo que ela estava vivenciando. Adivinha? Ela passou a ficar cercada pelas irmãs. Antes ficava isolada lá no canto, num banco que parecia muitas das vezes que era só dela. Agora não. Pelo menos as últimas vezes que eu encontrei, ainda bem. Ela estava sentada entre algumas irmãs, coisa que não acontecia um tempo atrás. E aí chegou um momento que ela me procurou e me disse que era melhor a gente parar. Mas, como eu bem disse, eu não estou aqui para interferir no livre-arbítrio de ninguém. Estou satisfeito, estou orgulhoso. Parentes dizem que algo diferente aconteceu na vida dela. Espero que esse ano venha a ser maravilhoso, que ela venha superar e experienciar o que de fato Deus tem para com a vida dela. Mas por outro lado, eu não posso lidar com isso e querer ter uma vida normal. Não, não existe essa possibilidade. Não posso viver sobre um muro, não. Tem que tomar uma decisão drástica. Algo precisa mudar o quanto antes. Algo profundo tem que acontecer. Algo profundo, transformador. Um sopro divino tomando forma. E todo questionamento tem que ficar de lado. Toda luz tem que ser usada para um propósito santo. Todo o significado, que eu não quero repetir aqui mais uma vez essa palavra, tem que tomar forma para um propósito divino. Tudo bem? Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu comentário, deixa seu like, deixa aí algumas sugestões, compartilhe com alguém. Eu demorei um pouquinho para fazer esse conteúdo também porque eu queria fazer algo mais profissional, algo mais elaborado. Estou orgulhoso, satisfeito. Sei que ainda dá para melhorar bastante, mas foi um grande salto, tudo bem? Caso vocês queiram me auxiliar aí com sugestões, comentários, o que vocês acham que daria para estar melhorando, ou deixe o seu joinha, compartilha. Mais uma vez falo aí, estão aí os QR Codes, um vinculado com o meu Pix e outro com a Live Pix, para você estar interagindo comigo aqui. Vamos tocar o barco, vamos para frente. Conto com o auxílio de vocês para que eu possa estar produzindo
conteúdos como esse com mais frequência e levando essa mensagem para mais pessoas, tudo bem? Como de costume, mais à frente eu vou dividir esse longo vídeo aqui em cortes, shorts, e vou lançar nas redes sociais, para que essa reflexão alcance aí um público ainda maior, tudo bem? E a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos guardem, nos envolva e nos direcione até a sua fonte. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.